Sejam bem-vindos a mais um Podbuzz. Hoje a gente tem aqui, eu vou ser polêmico hoje. Estamos aqui com uma convidada especial, Viviane Andrade, hipnoterapeuta. E aí, a primeira pergunta, primeiro eu vou deixar ela se apresentar, mas a pergunta tá coçando aqui já. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada, Alex. Estou me sentindo muito honrada pela oportunidade de estar aqui hoje com você, esclarecendo muitas dúvidas, trazendo conteúdo e trazendo o melhor do meu trabalho para todo mundo, para aqueles também que não me conhecem. Maravilha. E a pergunta já de cara, assim, como que a gente sabe que funciona e é real? É possível hipnotizar uma pessoa e transformar essa pessoa através da hipnose? Sim, mas antes de tudo, entenda uma coisa. O processo hipnótico, ele se dá de forma natural, né? Então, entendo assim. Quando você está assistindo televisão, você está assistindo um filme que você gosta muito e você está preso naquele filme, você chora, você sente raiva, você se assusta, você já está em estado hipnótico. Porque a mente humana, ela trabalha de forma natural. O cérebro não sabe o que está sendo mentira, o que é fictício e o que é real. Você já está em estado hipnótico quando você dirige, quando você lê. Você está em estado hipnótico. A hipnose, ela é um processo natural de foco e concentração. Todos estão sob hipnose constantemente. Interessante, as nossas emoções realmente são despertadas, afloradas quando a gente está assistindo um filme, principalmente alguma coisa que conduz essa emoção. As ferramentas sociais, a própria Netflix, né? A gente pode citar, a própria Netflix utiliza isso de forma a recolher dados, né? Para que uma determinada série, um determinado filme seja direcionado para um público-alvo para surtir aquele tipo de emoção, mas baseado em dados. Ou seja, ela recepciona os dados de maior interesse e dentro desses dados ela encontra ali o maior volume, que é o natural, né? Maior volume de busca daquele determinado filme, série, etc. E ela produz algo semelhante para que aqueles usuários fiquem presos ali. E isso também a gente pode considerar então uma hipnose. Também, só que de uma forma mais tecnológica, podemos dizer. Né? É o robô que está trabalhando ali, vendo qual é o traço de preferência de cada um. É mais romântico, é mais terror, ficção científica. O que aquele cliente está buscando para se distrair naquele momento? Como ele vai ser atingido emocionalmente pelaquilo? Ele é mais racional? Ele chora mais? Ele é mais risonho? Ele ri mais? O que ele gosta? Então esse robô vai buscar aquele perfil de filmes que vai atingir esse público. E aí, como é que funciona o processo? Antes da gente entrar no processo, acho que eu já abri com uma pergunta bem... polêmica. Vou pedir para que você se apresente. Você é formado em hipnoterapia. Como é que é o processo para você se tornar hipnoterapeuta antes da gente entrar realmente no assunto de hipnose? Porque tem muitas dúvidas, mandaram dúvidas para a gente antes e eu tenho certeza que algumas delas são muito polêmicas. O processo para me tornar hipnoterapeuta e futura psicanalista foi muito longo e vem desde criança. Né? Eu me lembro até hoje que eu tinha uns 5, 6 anos e eu estava assistindo um programa de televisão, não sei se eu posso dizer o nome. Pode, aqui programa não tem de Silvio restrição. Santos, acho que o programa de Silvio Santos ou do Gugu Liberato na época, e foi aquele hipnoterapeuta Fábio Puentes, né? Velha guarda aí, meu grande... meu ponto mais referencial da hipnose, ele até hoje. E eu vi ele fazendo aquela hipnose de palco das mãos coladas. Aquilo nunca mais saiu da minha mente. E poucas pessoas sabem disso. Guardei pra mim. Nunca pensei em ser psicóloga, nunca planejei. Mas eu tinha um chamado e eu não sabia exatamente o que era. Até um dia em que, depois de algumas tentativas, cheguei a abrir um canal no YouTube, mas eu não estava falando com autoridade naquilo. Eu estava me espelhando em conteúdos dos outros e eu não achava isso certo. E aí meu marido falou, olha, você precisa voltar a estudar, né, para você se apropriar dessa autoridade. E eu já tinha passado pelo processo de hipnose anteriormente, fiz algumas sessões e para mim foi muito benéfico. Eu falei, eu acho que vou tentar, vou ver o que é. E eu descobri meu propósito. E não só na hipnose, mas como na psicanálise, que as duas casam muito bem, pelo menos para mim, né? E consegui
ver o que aconteceu comigo no passado e consigo hoje, através do olhar técnico, também ver o que acontece nas pessoas através da hipnose e também futuramente com a psicanálise, que também vai ser muito edificante. E essa curva de aprendizado foi muito longa? É longa, é para sempre. É um constante aprendizado. É para sempre. Você trouxe a ideia das mãos coladas. Eu não tive ainda o prazer de presenciar algo assim, óbvio. Já vi em vários vídeos na internet, na televisão. Pessoas que contam errado. O da mão colada eu me recordo levemente, mas do contar errado eu já vi várias vezes, de não saber o nome, esquecer o nome. Esse processo, ele é editado ou ele é real? Tá, vamos fazer... Porque a gente está falando de um canal de televisão que precisa de audiência. Sim. E para provar por A mais B, a gente sabe que muita coisa que está ali é fake. É combinado antes. E isso existe? Existe a possibilidade de se fazer isso ao vivo? Como que funciona? A gente tem que diferenciar o que é hipnose clínica e o que é hipnose de entretenimento. Show. Tá? A hipnose de entretenimento, eu, como hipnóloga, vou ver quem está mais susceptível. É um traço, é um detalhe. Então, se eu chegar para você e falar assim, de hoje em diante, Alex, você nunca ouviu falar em Podbuzz na sua vida. Você esqueceu o seu sobrenome. Porém, para você, Podbuzz e galego é muito forte, é o teu nome, é a tua autoridade, sim, é o teu perfil profissional. Pode ser que você não esqueça. A mesma coisa para um matemático ou um físico. Eu chegar para ele e você falar assim, olha, você de hoje em diante não sabe contar mais até 10, você esqueceu o número 9. Ou você esqueceu o teorema de Pitágoras. Aquilo para ele é muito forte, ele não vai esquecer, o subconsciente bloqueia na mesma hora. Então, na hora que eu estou fazendo o entretenimento, aquela hipnose de entretenimento, eu vou ver quem está mais susceptível. Fiz. Alguns colam a mão, outros não. Alguns comem cebola crua. Para outros, comer cebola crua já causa um repúdio muito grande e o subconsciente bloqueia. Isso não quer dizer que as pessoas que não ficaram com os dedos colados ou que não comeram cebola crua não vão ser hipnotizados. Eu, como terapeuta, eu vou ver qual é a via de comunicação. Ele é mais imaginativo? Ele é mais auditivo? Ele é mais tátil? O que ele é? E é uma conversa que precisa ser feita antes de eu colocar ele em estado hipnótico, antes de fazer o tratamento em si. Basicamente, a gente pode dizer que teria ali um estudo prévio das pessoas que estariam ali. Eu preciso trazer as pessoas para perto de mim, criar um vínculo terapêutico. Sim. E conhecer essa história de fato, para levantar dados e saber qual é a melhor abordagem naquele momento para ela. E quando você fala que o subconsciente bloqueia, como que funciona? A hipnose, ela trata do subconsciente ou do consciente? Pergunto isso porque eu assisti recentemente um vídeo e ele trazia alguns aspectos diferentes. Eu fiz o processo e falei, poxa, é um negócio interessante. A gente conversa com o nosso consciente mesmo quando nós não estamos conversando. A gente se autoescuta, mesmo quando nós não estamos verbalizando. E isso para mim foi um negócio engraçado, porque normalmente a gente não para no dia a dia para prestar atenção nisso, mas é algo que é fácil, é um exercício simples. Fecha a boca e fala felicidade. E aí você escuta, você falando felicidade, pô, mas você não está falando com ninguém. E como é que você está se auto-escutando? É você falando com o seu consciente. Como é que na hipnoterapia, em qual área que ela trabalha, consciente ou subconsciente, e como que ela planta a informação ou ela conduz essa informação para uma melhoria? Como é que ela trata alguns problemas, por exemplo, ansiedade? Como que ela atua dentro de um quadro de ansiedade? E em qual área do cérebro que ela atua? Essa abordagem sua é muito complexa. Eu vou tentar explicar da forma mais simples para ficar mais acessível a todos. Tá? Quando a gente está falando de consciente, a gente está falando de ego, que é um mediador entre o superego, que é extremamente crítico, e o id, que é as nossas pulsões, é o nosso irracional. O nosso consciente, ele está inteiramente voltado a deixar a gente equilibrado, a ponderar, a criticar a gente o tempo inteiro. Mas
ele guarda só aquilo que é mais recente. A gente vai precisar utilizar isso constantemente. Então, dados rápidos tem que estar acessível. Tudo que é impactante de trauma, de choro, de feridas emocionais, de imagens, você não vai ficar toda hora relembrando daquilo, porque senão sobrecarrega o consciente. Para onde a nossa mente joga? Para o inconsciente, um HD, um arquivo. Então, se você sofre um acidente de carro, um trauma, alguma coisa, fica lá. Fica recalcado. Só que você não sabe que o que fizeram com você na sua infância, na sua adolescência, toda a raiva, todo o rancor, está refletindo no seu consciente agora. 5, 10, 15 anos. Quem foi o Alex criança? O que ele passou? O que ele sentiu? O que ele entendeu a partir do pai e da mãe dele? Que está, de repente, atingindo ele agora? Quais foram os traumas que ele precisou superar? Por isso que eu nunca quis ter filho homem. Continua. Pois é. Será que eu dei muita dor de cabeça? Como eu faço para acessar o seu subconsciente? Eu vou manipular a sua cabeça? Não. Você vai me trazer. Uma das ferramentas que eu utilizo muito nas minhas sessões é a própria regressão. Então, eu te coloco em estado hipnótico, vou relaxar você. Técnicas de respiração, por exemplo. Aprofundo isso com técnicas hipnóticas. Você, Alex, ou qualquer outro paciente, vai me fazer uma varredura na sua memória, um pente fino no seu subconsciente. Então, se o Alex está chorando, por que esse choro? Eu vou elevar essa emoção de choro até você não suportar mais. Vai doer muito e vai doer tudo que não doeu para nunca mais doer. E você, Alex, vai buscar na sua memória aonde foi o início disso aí. Por que você está chorando agora? O que te fizeram? Onde você estava? Era um ambiente aberto ou fechado? Quem te feriu? O que você ouviu? E vou ressignificar você como se você fosse uma planta. Da raiz até o topo. De trás para frente. E eu vou lembrar disso? Claro que lembra. Você só não tem acesso. Você lembra a regressão? Você não tem acesso. Depois que termina, você lembra? Consegue lembrar? Porque a hipnose... Eu achei que não lembrava. A hipnose não te deixa inconsciente. Você só está em estado de foco, concentração e relaxado. Você sabe com quem você está falando, você sabe onde você está, você tem condição de abrir o seu olho, você se coça, você se mexe. Mesma coisa. Eu sempre achei, eu acho que isso é até uma crença popular. Eu sempre achei que a hipnose, você não tinha um nível de consciência para saber o que você estava falando. Tipo assim, é como se você tivesse acessado o subconsciente e eu não estivesse presente. Eu acho que isso é uma dúvida da maioria. Não. As pessoas têm medo de conversar comigo falando, porque sabem que eu sou hipnóloga, porque acham que vou manipular a sua cabeça, vou te obrigar a falar coisas que você não quer. Você está consciente ali na hora. Você só não está sendo incomodado, não tem ninguém abrindo a porta, quebrando aquele estado de concentração. Então, a partir do momento que você vai trazendo para mim essas emoções, eu só vou ressignificando, dando um outro significado para você, a fim daquilo nunca desaparecer da sua vida, porque os momentos da sua vida, bons e ruins, fazem parte de você. Só que eles têm outro significado. Aquela dor, ela vai existir, mas ela não vai doer mais. Aquele momento vai existir, mas não vai doer mais. Ele não vai atrapalhar o seu dia a dia, vamos dizer. Entendeu? Olha, aquela pessoa me feriu muito. Aquela pessoa que eu amava muito morreu. Mas hoje não dói mais. Eu continuo. Eu consigo pegar essa rédea e seguir adiante. E quando você traz que muitas coisas são do nosso subconsciente, das caixinhas, né? Eu esqueci o nome do autor. Eu vou lembrar, até o final do podcast eu lembro. Mas ele fala das caixinhas e do HD. Que tudo que nós vemos, ouvimos, é gravado 100%. Não existe uma memória seletiva. A memória seletiva seria o seu consciente apenas, mas não significa que não foi gravado. Então você tem o arquivo completo na sua cabeça, você só não acessa. Então você deixa ali na frente só aquilo que realmente é usual e o restante é como se você tivesse apagado. Mas a verdade é que você não apagou, ele continua ali. Basicamente a hipnoterapia acessa esse arquivo que você dá como apagado, mas ele existe ali ainda.
Sabe uma coisa muito interessante que um paciente me disse uma vez? Ele me trouxe um sonho, eu não posso falar exatamente o sonho, mas ele falou... Conta. Não posso, não posso. Ele Poxa, falou a gente assim, quer saber da vida dos outros. Não pode. Tem coisas que é de cunho secreto. E ele me falou assim, eu sonhei com fulano, mas eu nunca vi esse fulano na minha vida. E ele estava lá no meu sonho. Eu falei, não. Em algum momento, na rua, na vida, você trombou com essa pessoa, nem que seja por uma fração de segundos, o seu cérebro registrou o rosto dela e por algum motivo, essa pessoa que você acha que não conhece está fazendo parte de um cenário dentro do seu sonho. O seu sonho a sua mente, através do sonho, está tentando achar saída para alguma coisa. Então, nada não fica registrado, tudo fica registrado. É que a gente pode não estar lembrando disso toda hora, senão a gente fica louco, né? Sim. Isso é engraçado, né? Porque quando você fala do sonho de uma resolução, eu acho que a maior parte... Eu tenho um problema imenso com isso, né? Eu falo que eu não sonho. Você não lembra? Eu não lembro. É o sonho preto. Eu brinco que eu sonho preto. Porque eu durmo em 2 minutos e eu acordo. Então, eu não tenho lembrança alguma desse processo. Raras as vezes, quando eu estou entre o consciente e sub, que é o pré-acordado, mas não acordado 100%. Estado de vigília, que costuma chamar. Estado de vigília, que eu tenho algum sonho. Normalmente são sonhos relacionados ao que está acontecendo. Dificilmente com relação ao passado, com relação ao futuro. Normalmente é algum problema que minha cabeça está tentando ali... Achar solução. Mas voltando para a parte da resolução. Então, vamos colocar que o cliente tem um problema de ansiedade. Como que a hipnoterapia pode... ela resolve o problema, ela ameniza o problema. Qual que é o papel dela em ajudar este cliente? Como que as pessoas se beneficiam da hipnoterapia hoje? Você clinica, como que é essa parte de clinicar e quais as soluções que são mais buscadas e como você ajuda nesse processo? A gente tem vários tipos de ansiedade. A gente vai exemplificar com ansiedade, tá? Tá. A gente tem vários Depois tipos a gente fala de outros... Vários tipos de ansiedade. A TAG. A gente tem uma ansiedade O que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Tá. É uma ansiedade momentânea. Você está sob pressão no trabalho? Tudo tem que ser avaliado durante a sessão. Quando o paciente ele é realmente crônico, quando ele tem alguma ansiedade mesmo comprovada por psiquiatra, e psiquiatra não é quem cuida de louco, tá? Cuidado quando a gente for falar disso, ele é um médico e ele está ali para te atender. Então, chegou para mim esse paciente, ele fala, eu tenho ansiedade. Eu falei, tá, mas quem te falou? Ah, mas eu acho que eu tenho. Eu falei, não. Se você está me falando que você tem ansiedade, você tem que ter uma base técnica de um profissional que te avaliou e deu e falou, ó, isso aqui você está com ansiedade. Se não, se ele nunca passou, eu vou avaliar e vou ver se é uma ansiedade momentânea. A ansiedade, ela é um medo subjetivo. Se o Alex tem medo de trator, esse medo de trator, ele existe. Ele é concreto. É um pânico. Agora, a ansiedade do Alex tá vindo da onde? Ele tá com medo de quê? Não sei, eu tenho ansiedade, eu tô com medo de alguma coisa. Então, eu te coloco em regressão e vou buscar a raiz disso aí. Através dessa emoção de medo. Eu te coloco em emoção de medo, eu elevo essa emoção de medo e falo, Alex, busca a primeira cena que vem na sua cabeça, na primeira idade que você tá vendo agora, que você sentiu essa ansiedade, esse medo. O que está acontecendo? Está de dia ou está de noite? Quem está com você? O que está acontecendo agora? Para você vir me trazendo e eu vim ressignificando. Fechei essa caixinha na sua memória. Vou elevar mais uma vez a ansiedade e o medo e vou perguntar para você o que está acontecendo. Terminou de fazer toda essa varredura, eu volto novamente para ver se não tem nenhuma falha. E assim eu ressignifiquei toda a sua ansiedade. Se de repente você tem alguma ansiedade de cunho mesmo orgânico, você precisa tratar com remédio primeiro, você vai tratar com os remédios. Estabilizou as emoções e você vem para mim. Porque senão eu atrapalho o profissional técnico. Não que eu não seja técnica, mas o psiquiatra e um psicólogo primeiro.
Eu não mexo na gaveta de outros profissionais, do coleguinha. Então, tenho que respeitar. Eu não estou nem à frente nem atrás deles. Eu estou ao lado, a fim de um bem comum. Reestruturar e reabilitar esse paciente. E traz para mim um caso de ansiedade. Qual que é o benefício pós? Legal, você fez a parte de hipnoterapia, regrediu, voltou, fechou. Como que o paciente se comporta pós? Porque essa é uma grande dúvida, que nem a brincadeira que a gente começou falando da hipnose de palco, de entretenimento. Sim. Legal, você vê uma certa funcionalidade e entretém, mas não resolve nada. Ela só é uma hipnose de entretenimento real. Quando você fala que você vai, volta, fecha a caixinha, posterior, qual que é o feedback desse cliente? Como é que é o estado dele? Ele pode voltar nessa crise? Ele não volta nessa crise? Tá vendo a importância de quando a gente sabe identificar que tipo exatamente de ansiedade que tem? Eu não posso chegar para o meu cliente que está ansioso há 10, 15 anos e falar que eu vou tratá-lo em 3 sessões. Eu não sou curandeira, eu sou uma hipnóloga. Sim. Certo? Então, mas acho que nem o psiquiatra, nenhum profissional da área da saúde sim, vai dar uma solução de 10 anos em um dia. É um tratamento. Então, quando a gente começa a tratar esse paciente, é como se fosse um iceberg. Eu posso tratar só a primeira ponta. Como é que ele vai se sentir ao longo do processo, ao longo dos meses, ao longo do período? Eu tenho que entrar em contato com ele e ver como ele está reagindo. Então, muitas vezes, o paciente, numa sessão, fala, nossa, estou bem, estou ótimo, vou parar de tomar meus remédios. Fala, olha, não faça isso. Não faça isso, porque na primeira pedrada que você tomar, você cai, e cai muito profundamente. Entenda que é um tratamento longo, delicado e muito atento às suas reações. Então, às vezes, vai precisar de 8 sessões, às vezes 12, às vezes 5. Eu vou falar com o psiquiatra, vou falar com o psicólogo para saber se agora é a minha vez de atuar. Sim. Tá percebendo como eu tenho que estar muito alinhada? E as pessoas sabem disso? Quando chega um cliente novo, principalmente, ele tem esse discernimento dele saber qual é o momento, se ele está no momento ou não. As pessoas já buscam pelo seu serviço. Hipnose é algo tecnicamente antigo, mas utilizado em tratamentos, acho que não tem uma década ainda. Já existiam, mas pouco disseminado. Hoje está mais em alta. A hipnose é desde Freud. Então, não, tudo bem. O que eu quero dizer assim, a hipnose existe há muito tempo, sim, mas ela utilizada e disseminada popularmente é recente. Não é tão, a gente não tem mais de uma década falando-se de hipnose. Não, muitos pacientes eles me procuram querendo saber a respeito de hipnose, mas não tem noção nenhuma de qual vai ser o benefício, né? E a hipnose não é melhor nem pior do que nenhuma outra abordagem. A hipnose é para todos, mas nem todos são para hipnose porque não está no time certo. Mas também a pessoa pode não estar no time certo para passar no psicólogo. Ele está mesmo pronto a quebrar todas as estruturas que ele tem, que ele acredita ser, para ele assumir uma nova identidade mais forte, mais perspicaz, mais seguro? Eu acho que esse é um ponto crucial e delicado, porque você quebrar paradigmas, a gente fala isso naturalmente do comportamento humano. E até na minha área, na área de marketing, isso é utilizado. Então, se eu estou falando com uma faixa etária esponjinha, mais nova, absorve fácil. Absorve muito fácil e acredita muito fácil. Se eu pego uma faixa etária um pouco mais elevada, eu vou ter barreiras ali naturais, que são barreiras criadas ao longo de anos, que são muito mais difíceis de transpor. E aí, basicamente, na hipnose você tem essa mesma sequência de as pessoas não têm conhecimento sobre os benefícios, não têm conhecimento sobre o processo, que é igual eu mesmo leigo, no sentido de como funciona uma sessão. Na minha cabeça, realmente, eu apagava e, tome a senha do banco. Eu acho que a maioria, de verdade, eu acho que a maioria das pessoas pensa que apaga ainda. Alguns pacientes vão para a 5ª dimensão, outros não sentem nada.
Outros choram muito. Outros ri, se comportam normalmente. Eu preciso estar perguntando para o paciente: está funcionando? O que você está sentindo agora? Fala comigo, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. E às vezes ele está ótimo, às vezes ele está se sentindo muito bem naquele momento, ressignificou, deu tudo certo, vai continuar, mas ele não mostra isso na hora. Então, não dá para eu dizer como é que vai ser a sessão de hipnose para você. Sim. Porque você é singular. Não, mas eu vou lembrar. Tudo. Essa é a parte boa, eu vou lembrar. Tudo. Vai ter amnésia, não. Mas é o que eu tô falando, exatamente. Acho que é um ponto que é uma crendice popular ainda. Que você apaga, que você não sabe o que você está falando. Não lembra de nada, não. Você lembra de tudo. O que é hipnose como auxílio no comportamento? Quais as áreas que a hipnose é benéfica? Até a ansiedade, quais são os tipos de tratamento que a gente pode buscar uma hipnoterapeuta, seja você, seja alguém da área, para buscar um auxílio? Você falou de ansiedade, mas quais as outras? A terapia por hipnose, ela é bastante eficiente para traumas emocionais, para insônia. Depressão, a gente tem que saber a hora certa de abordar, porque depressão é um assunto muito sério. Então, eu não posso abordar ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, fora de hora, porque senão eu pioro o estado da pessoa. Por isso que os outros profissionais têm que ser qualificados e têm que me dar um feedback se é hora ou não. Mas traumas emocionais, desequilíbrios, insônia, uma outra coisa muito que me perguntam bastante é fibromialgia, que é uma doença psicossomática, né? Como se fosse um copo cheio d'água. Quando cai a última gota, a pessoa transborda. E, na verdade, a fibromialgia, ela não tem uma causa orgânica. A pessoa sente dor nas juntas hoje, amanhã ela pode sentir dor em qualquer outro lugar. Então, é uma doença psicossomática. A hipnose trata também a fibromialgia. Fugiu agora da minha mente, bruxismo. Aquela tensão também trata bastante. Mas eu gosto muito de tratar traumas emocionais. A sua área de interesse, de foco é traumas emocionais. E se a gente trouxer isso para o meio empresarial? Como que um empresário, eu posso me beneficiar da hipnose para ser mais produtivo, para ser mais focado? Existe a hipnose? Porque eu sei que na psicologia existe algumas áreas para melhoria de performance, vamos dizer assim. Assim como existia aquela brincadeira, durma 15 minutos e acorde revigorado como se estivesse dormindo a noite inteira. Eu não acredito nisso. Tenho ressalvas com relação a isso, Eu também não acredito nisso. Eu preciso das minhas 6 horas de sono. Olha, se uma empresa me procurasse hoje para poder fazer alguma abordagem hipnótica, eu gostaria muito de abordar a programação neurolinguística, que é a PNL. Entendeu? Colocar todo mundo em estado hipnótico, eu acho que não daria tão certo. Não, mas individualmente. Como que isso pode ser aplicado para um diretor, por exemplo? Ele quer aumentar a performance, ele quer ter mais foco, ele quer ser mais produtivo. Existe a possibilidade de aplicar, ou já existe esse tipo de aplicação da hipnose para melhoria de performance na área, como que eu vou dizer, profissional? Existe. A gente vai fazer sim toda a parte de ressignificar através da regressão e utilizar a PNL, a programação neurolinguística, para aumentar foco, produtividade, enfim, antes de tudo tem que ver o que esse empresário, o que esse empreendedor me traz. Aí sim eu posso aplicar as duas abordagens, a hipnose e a PNL, por exemplo. A TCC, a terapia cognitiva comportamental, também é bastante interessante. Mas isso é utilizado comercialmente ou não? É utilizado comercialmente. Normalmente. Hoje a sua demanda, você falou que você gosta mais da área de emocional, né? Sim. Traumas emocionais. Quem procura mais? Aí já é curiosidade, homens ou mulheres? Inicialmente tive muita procura feminina, mas parece que os tempos estão mudando, eu tive bastante procura masculina. Sério? Isso. É engraçado porque o homem, na minha visão, ele é, pelo menos a faixa etária um pouco mais elevada como a minha, né? Que não dá pra negar. Nossa. Não dá pra negar. É reticente.
tanto ao psicólogo quanto à psicoterapia, ao psiquiatra, a qualquer coisa que envolva a parte emocional. O homem, ele é muito sobrecarregado, tem uma pressão muito grande para ele suportar tudo. Só que ele é um ser humano comum. Ele não pode chorar. Mas por que ele não pode chorar? Ele sente também dor, ele sente desespero. Ele é marcado pela vida. Por que ele não pode, de repente, procurar um profissional para reestruturá-lo, para torná-lo mais forte, torná-lo mais capaz? E eu tô tendo bastante procura disso agora. Inclusive, assuntos de cunho muito íntimo do homem está sendo abordado agora comigo. Legal. Foi uma pergunta justamente porque, na minha visão limitada, a maior procura por transtornos emocionais seria feminina. Público feminino. Mas pela essa resistência do homem de não se abrir, de não ser a rocha. Sim. Eu acho que sim, as novas gerações, as gerações 2, 3 gerações abaixo, já tem isso um pouco mais leve do que a minha geração. Mas, falando diretamente, eu acho que ainda tem uma barreira. Assim como tem uma barreira do grande público de entender o que é a hipnoterapia, de como que ela funciona e de como que os benefícios podem ser visíveis no dia a dia, pós as sessões, pós um tratamento hipnoterapêutico. Conta pra mim um caso assim que te marcou, algo que foi diferente, que você começou e transformou a pessoa mudou realmente, conseguiu ali aceitar todos os padrões e mudar o comportamento e ter um sucesso maior pessoalmente, financeiramente, profissionalmente? No começo eu fui me procuraram para um adolescente, não posso dizer a idade, mas um adolescente ainda adolescente muito, a gente sabe que pode jovem. ser dos 12 aos 25. Ele tinha menos de 18 anos. E ele estava numa fase muito delicada ele estava numa ruptura emocional muito grande, porque os problemas com a mãe dele, de validação, desafeto, desamor, desvalor, estava pesando demais. E ele queria ser reconhecido por ela. Ele tinha outras pessoas. E aquilo me marcou muito, porque ele veio muito descrente, ele veio chorando bastante e envergonhado. Ele se sentia, falava, putz, eu posso dar conta disso, mas eu não estou conseguindo. E foi um desafio para mim, porque me colocar ao lado desse adolescente, conquistar a confiança dele, criar esse vínculo terapêutico e ele se abrir para mim, tá desnudo de qualquer coisa, foi muito importante. É como se eu tivesse recebido um endosso de tudo que eu estudei. E ele saiu dali... Saiu. Olha, você não tem isso. Você não tem mais. Aceite que você não tem. Mas isso não quer dizer que você não vai se tornar um homem bom. Que você não é capaz. Que você não vai ser melhor. Não tem. Mas outras coisas terão. Às vezes a gente não... Infelizmente a gente como filho não escolhe o pai nem a mãe que tem. Mas a gente escolhe quem a gente quer ser. Sim. E ele escolheu. Que bom. É gostoso, eu falo que quando você vê a transformação, quando você vê seu trabalho, de forma geral, acho que todas as profissões, quando você vê seu trabalho transformando algo que muitas vezes não é tangível, muitas vezes não é tátil, mas existe a transformação e ela é visível. Eu acho que é o ápice de qualquer trabalho, é você ver o resultado final. Uhum. A gente sabe que existe uma jornada gigantesca para chegar ali e que às vezes nessa jornada a gente tem altos e baixos, a gente tem uma autodescrença, né, de acreditar que a gente não pode ou que a gente não é suficiente para executar aquilo, mas acho que o que você trouxe realmente a prova, tipo assim, eu faço e faço muito bem feito, eu consigo ajudar as pessoas, porque é um trabalho de ajudar as pessoas diretamente. O que você eu faz... acho que elas também me ajudam e não sabem. Isso é uma coisa que eu falo muito quando eu entro em qualquer tipo de reunião. É uma troca. Sim. Não importa qual seja o nível dessa troca, sempre vai ser uma troca.
Porque está sempre agregando, às vezes uma palavra, às vezes a gente vai, poxa, eu vou em treinamentos hoje da minha área, eu vou ter treinamentos de marketing que, nossa, a pessoa vai palestrar 8 horas, tem 8 horas de palestra, aí você vai lá assistir 8 horas de palestra e tira um insight. Tira uma coisa muito legal. Falo, valeu, porque se eu não estivesse ali e não tivesse aquelas 8 horas, não teria tido esse insight. Então, muitas vezes, você é realmente só um detalhe que muda tudo. E eu acho que a hipnoterapia faz isso, trazer esses detalhes do não acessível. Eu ainda não fiz nenhuma sessão. Sinta-se convidado. Tenho medo. Não precisa. Vou fazer uma sessão de trazer esses detalhes que nossa mente arquiva, mentirosa. Ela não arquivou, né? Na verdade, ela está lá e está influenciando no seu dia de hoje. Uhum. Essa influência causa transtornos. Essa influência pode causar um mal-estar. E a hipnoterapia, pelo que você está me trazendo, ela entra como uma parte importantíssima de buscar aquele arquivo e resolver aquele arquivo, ou seja, vai tirar uma incógnita que estava atrapalhando meu dia de hoje e iria atrapalhar meu dia de amanhã. Sim. Isso funciona em qualquer nível, para qualquer pessoa, qualquer idade. Para quem é recomendado? Bom, a hipnoterapia não é recomendado que se faça com menos de 14 anos. Por quê? Porque essa fase a pessoa ainda está formando toda a personalidade, todo o estado mental dela. Se eu abordar naquele momento, pode ser que eu crie memórias falsas. Então, eu prefiro pegar com mais idade a pessoa. 18, 17, que aí ela já vai ter... uma formação um pouco maior. Mais madura, porque aí ela vai ter condição de realmente se reestruturar ali. E máxima tem? Não. Não tem, mas tem ressalvas. Então, pessoas com mais de 60 anos, arrítmicos, epiléticos, até dá para fazer, mas não é recomendável, porque o estado de emoção da pessoa pode ser elevado ao máximo. Então, ela pode ter ataque epilético na hora? Pode. Ela pode ter pressão alta na hora? Pode. Entendeu? Eu não sei se é prudente colocar uma pessoa com mais de 65 anos nesse estado emocional. Eu posso fazer uma abordagem mais leve. Por que não? Existe a possibilidade, então... Então, é prudência acima de tudo. Sim. E quando você fala que você clinica para pacientes, acredito eu que de diversas idades, diversos nichos, as pessoas te procuram sem conhecimento. Como é que você faz para trazer esse conhecimento e provar que a hipnose pode transformar aquela pessoa, pode melhorar a qualidade de vida dela? Porque eu acho que essa parte, na minha visão, é uma das partes mais difíceis. É você provar o que não é palpável. Uma transformação que não é tangível no sentido literal. Como que você faz para, desde a abordagem inicial, você recebe um paciente que não conhece, como que você mostra para ele que aquilo pode ser funcional? O meu papel como hipnoterapeuta, antes de tudo, é esclarecer mesmo. Tá? Então, eu não posso, de repente, um paciente chegar para mim, um propenso paciente, e ele exteriormente fala, olha, quanto é a sessão? Onde é? O que é hipnose? Como é que funciona isso aí? Aí, antes de conhecimento tudo, zero, né? Conhecimento zero. Eu falei, vamos com calma. Antes de qualquer coisa, o que você sabe sobre hipnose? Qualquer coisa, você já viu? Conta pra mim. Eu, né? Conta eu acho mim. que eu vou entrar no estado de transe. O que você acha? Tá. O que você tá achando que a hipnose pode te ajudar? Você tá procurando a hipnose? A fim de quê? Qual é a sua demanda? Qual é o seu problema que você não quer tirar da frente com a hipnose? A pessoa me responde. Porque aconteceu tal coisa assim, 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 eu tô agindo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu falei, então tá. A hipnose, no seu caso, vai funcionar assim. Desse jeito, eu vou fazer tal coisa, você vai sentir isso? Mas e aí? E aí? Eu vou ficar assim, eu vou sentir o quê? Eu falei, depende. Você tem que experienciar isso aí. Cada ser humano é diferente do outro.
Cada ser humano é singular. E aí eu vou pouco a pouco, dentro do que ela me traz, tirando as dúvidas dela. Nenhum paciente é igual ao outro. E existe uma avaliação prévia? Você falou que muitas vezes tem diagnóstico de psiquiatras, de psicólogo, que você trabalha em conjunto. Existe alguma avaliação prévia para a pessoa passar com uma sessão? Como é que funciona o processo para contratar você para uma sessão ou para algumas sessões? A gente sabe que é um tratamento, uma sessão só, acredito que não seja resolutiva para ninguém. Ela pode ser paliativa, mas talvez não resolutiva. Como é que funciona esse processo? A primeira coisa que eu faço é uma sessão de anamnese. Anamnese é um nome meio feio, né? Então, vou colocar uma sessão de avaliação. É lá que eu vou buscar dados desse paciente, vou conhecer a história dele, vou escutar o que ele traz de queixa, vou esclarecer o que é hipnose um pouco mais profundamente, vou passar uma média de sessões e assim depois... Essa sessão é mais longa mesmo, de 1 até 2 horas que ela demora. Só da anamnese? Só coletando dados, só avaliação. E aí eu fechei essa avaliação, primeira sessão de fato começa. Eu geralmente dou um espaço de uma semana a 10 dias entre uma sessão e outra. E o recomendado naturalmente tem um número de sessões recomendado naturalmente ou é paciente por paciente? Não tem, Alex. Paciente por paciente. Às vezes a demanda é mais baixa. 1, 2 sessões, às vezes a demanda é mais alta. 5, 8, 10. Quem é o paciente que vai me procurar? E isso tudo é feito fisicamente ou como a psicologia e até a psiquiatria, né, hoje? Depois da pandemia virou online também. É online. Eu gosto muito de fazer presencial, mas tem possibilidade sim de fazer online. Não tem diferença. Essa era a pergunta. Como é que a gente faria uma sessão de hipnose online? Lembra que eu te falei que é foco e concentração? Sim. Colocou o fone, tá me escutando, você vai estar sugestível ao que eu estiver falando. Você vai, né? Eu vou começar a sugestionar e você vai fazer o que eu estou falando para você fazer. Quando eu estou presencial, eu não toco no paciente. Na verdade, é só uma distância natural. O online e o físico não mudaria nada. A única coisa é o lugar. Ele tá totalmente rendido a si mesmo para escutar o que eu estou falando. Isso aconteceu, a hipnose dá certo. Caramba. Eu acreditava que tinha, assim como uma sessão de psicanálise, a gente imagina naturalmente o quê? O divã. Essa é a consciência comum. Bem freudiano. Você imagina o divã, a pessoa sentada ou deitada falando ali seus problemas. Explicando ali alguma situação, contando alguma coisa da vida particular dela. E quando isso foi para o online, para começar o online, beleza, ele estreitou, mas começou com a telemedicina, e aí quando veio a pandemia, veio esse boom de todo mundo que tinha consultório físico ir para o online e fazer a mesma coisa. E aí descobriu-se que, poxa, é possível, porque basta um fone e um ambiente tranquilo. Sim. É uma conversa como se você estivesse no consultório. Sim. Resumo, dependendo da situação, minha casa é mais agradável do que o consultório, porque eu estou no meu ambiente à vontade. Tem pacientes que não gostam realmente do online. Tem pacientes que preferem sim o presencial, porque a via de comunicação dele é essa. Ele gera conectividade ali, olho no olho. Tem alguns tem muito paciente que eu atendo que é fora de São Paulo, fica inviável para eles virem aqui. Então, sim, eu coloco eles em estado hipnótico online e a terapia funciona da mesma forma, com a mesma eficácia. Nossa, que bacana. Para mim, o online tinha ali ressalvas, mas acaba sendo como a psicanálise ou o psiquiatra da mesma forma, porque acaba sendo uma sessão pessoal. Sim. Basta um ambiente, eu acho que do lado do paciente, né? Basta um ambiente tranquilo, onde ele se entregue realmente àquela hora. Legal, é uma pergunta que a gente não fez até agora. Quanto tempo é uma sessão? De 1 até 2 horas. A sessão varia de 1 a 2 horas. 1 até 2 horas. Caramba, 2 horas pensando num tratamento é longo, né? É longo. Depende do ponto de vista. Depende de quantas caixinhas eu tenho na minha mente. Quanto tempo? Você vai ficar 3 anos fazendo uma terapia tradicional ou você prefere ficar
3 sessões de 2 horas cada uma para solucionar o seu problema. 2 horas. Sem sombra de dúvida, 2 horas. Muito e pouco é questão de ponto de vista. Se eu puder diminuir, então diminua mais questão de ponto de vista. Eu queria que você falasse para essa câmera aqui, fizesse uma chamada para o seu negócio. Você é hipnoterapeuta, esclareceu várias dúvidas aqui. Convida para suas redes, pode convidar para o seu site. Eu sei que você tem um site, convida para o seu site para conhecer mais hipnoterapia, para seguir e entender como isso funciona, porque eu acho que falta muito do entendimento sobre a hipnoterapia e sobre como isso pode ser benéfico para a saúde mental e emocional das pessoas. Olha, eu me coloco, sempre me coloco à disposição das pessoas para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Me procurem, me chamem no direct, façam comentários, me procurem no WhatsApp. No meu Instagram tem bastante conteúdo falando a respeito, porque a hipnose ainda é um terreno que é muito desconhecido. Mas não é porque ele é desconhecido que ele é menos eficaz. Ele é tão eficaz quanto. E dê uma oportunidade, pelo menos, para você conhecer o meu trabalho, saber como ele funciona, conhecer os benefícios da hipnose e tudo que ela pode te trazer. Tudo que ela pode te restabelecer na sua vida. Show de bola. Veio uma pergunta aqui, enquanto você estava falando para a câmera, veio uma pergunta. Existe algum código secreto da hipnoterapia? É dúvida popular. A galera manda, a gente pergunta. Gente, não tem. Porque eu mesmo falei que não tem como eu manipular a mente do ser humano. Não existe código secreto. Eu não abro com uma chave a cabeça das pessoas. Elas, a partir do momento que estão inteiras ali para tratar alguma coisa, elas mesmas vão trazer as situações para mim. Espontaneamente, de forma leve. Então não tem como, não tem um código secreto. Não existe isso. Poxa, eu pensei que tinha um código secreto que eu estralava o dedo e a pessoa apagava. Não. Então, tô vendo na internet que a pessoa vem cá, pega o pulso e você desmaia. Pô, é legal. Não. Eu acho que eu tô muito no entretenimento. Preciso sair do entretenimento e começar. Nossa, clínica é outra coisa. Viviane, muitíssimo obrigado pelo esclarecimento. Vão ficar as redes sociais dela aí embaixo para vocês seguirem, compartilharem e entrarem em contato direto com ela. Espero que esse Podbuzz tenha esclarecido aí um pouquinho sobre hipnoterapia, que eu mesmo não conhecia muitas facetas que ela trouxe aqui. E até o próximo Podbuzz. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada.